Pessoal, hoje eu quero falar sobre um tipo muito específico de osteomielite, que é a osteomielite relacionada a pacientes que ficam com úlceras de pressão. Podem eles ser cadeirantes ou não. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em infecção ortopédica. Eu sempre costumo dizer que, basicamente, tem três tipos de pacientes com osteomielite. Pacientes que têm pé diabético, ou seja, tem uma diabetes mal compensada, não tem sensibilidade no pé, acaba fazendo uma ferida e ali desenvolve um tipo de osteomielite muito específico. Tem os pacientes que são submetidos a algum tipo de cirurgia ortopédica, uma colocação de prótese, ou teve uma fratura, precisou fazer uma placa parafuso ou haste e acabou, decorrente dessa cirurgia, infectando. E existe um terceiro tipo de pacientes, que são aqueles pacientes que fazem uma osteomielite decorrente de uma úlcera de pressão. Esses pacientes podem ou não ser cadeirantes. Então você imagina o seguinte, vamos usar o exemplo do cadeirante, O paciente tem uma lesão medular. Ele fica ali muito tempo naquela posição sentado, ele não tem, alguns têm uma forma um pouco diferente, outros não têm nenhuma sensibilidade. E aquilo ali fica o tempo todo em cima, faz uma úlcera de pressão, ou seja, um machucado decorrente da pressão muito tempo em cima, acaba machucando a pele, ferindo, abrindo um buraco até expor o osso. A gente sabe que um dos tipos de osteomielite, que é a osteomielite do tipo 2, é quando o osso está para fora, você consegue ver o osso, aquele osso acaba ficando contaminado, acaba morrendo e acaba gerando uma osteomielite. Tem pacientes que às vezes ficam na UTI muito tempo, em coma, e acabam também tendo esse tipo de situação e não são cadeirantes, tá? E aí, o que acontece? É aí que é o grande pulo do gato, que a gente vê muito problema. Como é que eu resolvo esse caso? Eu tenho que combinar duas cirurgias de uma vez só. Primeiro, eu preciso cobrir essa ferida e ao mesmo tempo eu preciso tirar aquele osso que está morto. Então, a maioria das vezes que dá errado, Você já deve ter ouvido falar, operou e não deu certo. Por quê? Não foram feitas cirurgias ao mesmo tempo. Ou alguém foi lá e raspou o osso e não cobriu pele, ou alguém foi lá e colocou pele e músculo em cima, mas não tratou o osso embaixo. Então o segredo é muito simples. O difícil é você combinar as duas coisas, mas aqui no meu grupo a gente faz isso, que é juntar as duas coisas numa cirurgia só. Então eu vou lá, entro, tiro todo aquele osso que está morto até vir aquele sinal sangrante, um osso saudável, bom, e o cirurgião plástico vem e faz a cobertura, roda um músculo ali por cima para proteger e pele. Então, e ainda tem o seguinte, um pós-operatório para evitar pressão em cima até que cicatrize. E assim a gente consegue altas taxas de sucesso. Quais são os locais mais comuns que podem acontecer? As feridas ao redor da bacia. Então, tem os pacientes que ficam deitados muito tempo, na região do sacro, e também aqueles que ficam de lado na região dos trocânteres, que é a parte lateral dos quadris. Então, são os lados mais comuns. Por incrível que pareça, são regiões que ainda tem muita pele, músculo, então a cirurgia é difícil, tecnicamente, um pouco, mas eu ainda tenho muitas opções para reconstruir. Então, vamos dizer assim, não é dos casos mais complicados. O mais complicado é juntar as duas etapas da cirurgia numa só. Mas aqui em Brasília, no meu grupo, a gente consegue fazer isso. Então, se é o teu caso, marca uma teleconsulta comigo ou uma consulta presencial para a gente poder avaliar, para poder ver como resolve a tua situação. Eu tenho quase certeza que a grande maioria dos casos vai ter uma solução muito satisfatória, mas eu preciso ver os casos, tá bom? Um abraço para vocês. Bem interessante, Diferente um pouco do que a gente fala, mas acontece com muita frequência. Um abraço.